Boa noite a todos. É com muita alegria que atendemos, o convite do 28º Conselho Espírita de Unificação, que através da Rose me convidou para que nesta noite estivéssemos juntos compartilhando, um pouco do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta noite em especial, nós vamos estudar o Evangelho no capítulo 7, item 13, que trata da missão do homem inteligente na Terra. Mas, para que possamos dar início ao nosso estudo, nós vamos primeiro fazer a leitura de uma página. E para hoje eu escolhi o livro Fonte Viva. Nós sabemos que o Fonte Viva traz mensagens do benfeitor Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. Então vamos começar. Vigiemos e oremos, é a mensagem de hoje. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Essa é uma orientação de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Assim, como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos o copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Ele nasce contigo, a soma de ti mesmo, e alimentam-se de ti quando não as combates. Dedicadamente, qual o lavrador, sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, uma vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Então vamos orar, Neste momento de hora, Senhor, unimos os nossos pensamentos, buscando a Ti, com um desejo sincero, Senhor, de nos permitirmos alguns momentos de reflexão, alguns momentos de integração com os amigos espirituais e, principalmente, Senhor Jesus, alguns momentos de integração contigo. Conscientes, Senhor, que através dos seus ensinamentos vamos nos instrumentalizando para que possamos ter maior coragem, para que possamos ter, Senhor, confiança, para que possamos, acima de tudo, Senhor, não paralisarmos. E é por isso que aqui estamos juntos, neste momento ímpar para a humanidade, momento em que, mais do que nunca, precisamos nos aproximar de Ti. Momento, Senhor, em que, com certeza, a presença dos amigos espirituais, a dedicação em nos reforçarmos, em nos banharmos de bom ânimo, tem trazido para nós, Senhor, a saúde mental, que é o que desejamos.
Desejamos, Senhor, sim, cumprir a parte que nos cabe em todo o processo, no nosso próprio processo, mas desejamos, acima de tudo, Senhor, passar com ele por este processo, com a consciência de que podemos contribuir, com a consciência, Senhor, de que podemos crescer, com a consciência, Senhor, acima de tudo, de que não estamos sós. E nesta reunião, onde sabemos, Senhor, que neste momento há tantos que estão sofrendo, pedimos que essas emanações das energias positivas possam chegar aos nossos irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais, os irmãos que se encontram, Senhor, nos asilos, nos orfanatos, aqueles que estão fazendo das ruas, né, a sua casa, pois ainda não têm condições de encontrar um lar. Então, por isso, Senhor, desejamos, né, que esta reunião seja mais um ponto de luz a nos iluminar, a nos fortalecer, a nos colocarmos em condições, Senhor, de cumprir a parte que nos cabe em prol da nossa felicidade e daqueles que estão à nossa volta. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Então, vamos começar o nosso estudo. Mais uma vez, agradecendo o 28º Conselho Espírita de Unificação por nos dar essa oportunidade. É sempre bom, né, termos a oportunidade de estarmos trabalhando, disponível ao bem, né? Essas atividades de divulgação do Evangelho nos alimenta e realmente nos coloca numa condição de saúde, né? Estar com Jesus, falar de Jesus, estudar a mensagem de Jesus, tem nos fortalecido nesses últimos tempos. E eu espero, sinceramente, que estar com Jesus possa fortalecer a cada um que estiver conosco reunidos nessa noite em estudo. Mas vamos ao nosso trabalho. O nosso trabalho de hoje, a nossa tarefa é falarmos, né, de uma mensagem que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 13, que tem como título Missão do Homem Inteligente na Terra. Esse estudo, né, essa mensagem, ela faz parte daquilo que nós conhecemos como sendo a orientação dos espíritos. Orientação dos espíritos em relação a quê? Orientação dos espíritos em relação à máxima do Cristo, que está lá no Sermão do Monte, né? No que nós conhecemos como as bem-aventuranças, quando Jesus nos disse: bem-aventurados os pobres de espíritos, pois que deles é o reino dos céus. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. E ao Kardec analisar, né, essa bem-aventurança, ele traz para nós a necessidade de nós desenvolvermos duas virtudes. Para ser mais específica, ele vai mergulhar em uma das virtudes. Então, podemos entender que Jesus, ao dizer bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ele está falando da necessidade de desenvolvermos a simplicidade e está falando da necessidade de desenvolvermos a humildade. Todas elas nós consideramos como virtudes, potencialidade da alma, né? E entendemos, né? Podemos pensar em simplicidade, que aí eu fui buscar qual é o conceito que nós traríamos de simplicidade, o que o dicionário nos fala sobre a simplicidade, e nós vamos falar da simplicidade como sendo, né, aquela característica de natureza autêntica. A simplicidade como sendo a necessidade de nós buscarmos a nossa autenticidade, né? Buscarmos a nossa essência, sem as alterações dos componentes externos.
buscarmos a autenticidade, o simples. E ele fala da humildade também, desenvolvermos a humildade, né? Visto que a recompensa é o reino dos céus. E aí nós fomos pensar na humildade, principalmente a humildade, que em alguns momentos nos trazem. Nós fazemos interpretações um pouco equivocadas em algum momento do que seja a humildade. Então, nós vamos trabalhar a humildade como sendo esse conhecimento das nossas reais condições, das nossas habilidades, né? Conhecimento das nossas habilidades, conhecimento das nossas dificuldades, reconhecimento de quem nós realmente somos. Por isso que eu falei que a simplicidade estava relacionada à autenticidade, do que nós realmente somos. E aí, ainda pensando sobre a humildade, nós fomos procurar Santo Agostinho, e vimos que para Santo Agostinho, a humildade, né, segundo Santo Agostinho, a humildade significa os que não são cheios de si. Olha que interessante. Humildade significa os que não são cheios de si. E nós já sabemos, a partir do estudo do Evangelho, a partir de alguns autores, que nos informa que é a humildade uma das mais elevadas virtudes que a criatura pode dar prioridade nos desígnios divinos, como lei natural, né? Como aquele que tenta harmonizar o seu livre-arbítrio, a liberdade que nós temos, que já conquistamos, mas, ao mesmo tempo, harmonizar esse nosso livre-arbítrio com a nossa responsabilidade na colaboração com Deus, na colaboração com o Eterno, né? Diz o Evangelho que, sem a humildade, nós só nos enfeitamos de virtudes que não possuímos. Então, a ausência da humildade, na verdade, é nós escolhermos, nos enganarmos, acharmos que temos virtudes, mas não temos, porque a humildade seria uma dessas primeiras virtudes a serem desenvolvidas. Justamente porque ela estabelece uma relação com quem nós somos. E quem nós somos? Nós sabemos que nós somos espíritos, espíritos imortais. Espíritos imortais significa, então, que nessa atual encarnação, ou seja, nessa atual personalidade em que eu me apresento como angélica, que eu tenho uma profissão, que eu tenho uma família, nesse atual intervalo do tempo que me é dado, e eu agradeço a Deus por isso, nós temos a certeza, já conquistamos a certeza, de que a vida não nasce no berço e a vida não termina no túmulo. Independente se nós acreditamos nisso ou não, a imortalidade da alma é um fato. Então, por que estamos falando isso? Porque tomar consciência da imortalidade da alma é um dos caminhos para que a gente possa voltar ao simples, para que a gente possa desenvolver a humildade. Porque é quando nós percebemos que nós somos seres espirituais. Seres espirituais que estão em processo de aperfeiçoamento, com objetivo claro, com missões. Alguns espíritos com missões maiores, outros com missões menores, mas todas elas com objetivo claro, que é o aperfeiçoamento. E como nós sabemos disso? Está lá no Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação, e nós aprendemos que Deus impõe a encarnação com o objetivo de nos fazermos chegar à perfeição. Chegar à perfeição é desenvolver todas as virtudes, desenvolver todas as habilidades, nos tornarmos bons, espíritos bons. Mas é a bondade mesmo. É essa bondade que é fruto do amor,
Esse amor que não é carregado de tantos pronomes possessivos, né? Porque a gente ama, mas a gente ama o namorado, a gente ama o marido, a gente ama o filho, e tudo a gente coloca meu. Meu marido, meu filho, minha mãe, meu pai, meus amigos, ó, carregado de pronomes possessivos. Na nossa jornada, acreditamos, né, sabemos que quando chegarmos à perfeição, nós vamos ampliar, né, o que seja esse amor. Chegaremos realmente ao amor incondicional que ainda não somos capazes de mencionar. Mas sermos bons. Sermos bons significa que, mesmo diante da injustiça, nós, por exemplo, nunca ou espíritos perfeitos, né, espíritos bons, não passará no momento, né, em seus pensamentos, a possibilidade, por exemplo, da vingança. E apesar de sabermos que precisamos ser bons, apesar de compreendermos, ou de sabermos, melhor dizer, entendermos a lei de justiça, né? Entendermos que a providência divina nos coloca em condições de passarmos por situações com as quais poderemos aprender e, acima de tudo, ganharmos instrumentos para alcançar essa perfeição, mesmo assim, em alguns momentos, nós nos sentimos injustiçados e, às vezes, clamamos por justiça, e essa justiça é a expressão, algumas das vezes, da vingança. Espíritos bons não têm isso. Então, é exatamente isso que a gente quer. Nós queremos, ou melhor, é isso que Deus quer. Ele nos coloca como objetivo principal, né? Ou objetivo da nossa vida enquanto espíritos que somos, porque não temos espíritos, nós somos espíritos, enquanto espíritos que somos, de nos tornarmos perfeitos. Perfeição essa que também podemos dizer que é sermos felizes, alcançarmos a felicidade. Bom, então temos lá uma introdução e agora vamos falar do texto em si. Texto esse que é do protetor espiritual que assina como Ferdinando. O que Ferdinando nos diz? Ferdinando, ao falar sobre a missão do homem inteligente na Terra, ele começa dizendo o seguinte para a gente: não vos ensorbebeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites, muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer. Essa é a fala de Ferdinando, que está lá no Evangelho, capítulo 7, item 3. Então ele começa dizendo, não vos ensorbebeis. Ou seja, ele começa dizendo que não é para que a gente se sinta superior se, né, nesse mundo nós tivermos expressões daquilo que nós conhecemos como sendo a inteligência. Se nós tivermos habilidade, porque quando pensamos em inteligência, é claro que no primeiro momento nós pensamos nas inteligências que são as inteligências frutos das academias, né, das escolas, do desenvolvimento intelectual, mas falamos de inteligência e provavelmente a proposta é pensarmos inteligência de uma maneira mais ampla. Pensar na inteligência como expressão de arte, né? Então, aquele que tem a inteligência musical, aquele que tem a inteligência motora, né? Que é essa inteligência que se expressa através do corpo, né? Que dança, que atua, que é essa inteligência dos esportistas, né? A inteligência do lógico matemático, aquele que lida muito bem com, né, a questão da lógica, com a matemática, com o cálculo. Ou seja, aquela inteligência que permite que eu seja uma bordadeira, que permite eu trabalhar com artesanato, trabalhar a arte de uma maneira geral. A inteligência, né, que me permite ser alguém que seja capaz de me expressar, né, a inteligência da linguagem, escrever bem, falar bem. É importante nós pensarmos que quando ele fala da inteligência, ele está falando das diversas habilidades que nós somos capazes de expressar
a partir do momento que pensamos, a partir do momento que utilizamos essa faculdade que para a gente significa nos utilizarmos do livre-arbítrio, de fazermos escolhas acertadas, coerentes ou não. Então, ele está falando isso, não é para ninguém ficar cheio de si, como disse o nosso amigo Santo Agostinho, né? Porque humilde é aquele que não se enche de si. Não é para ficarmos cheios de nós mesmos, não é para nos sentirmos superiores. Por quê? Porque, primeiro, precisamos ter consciência de que a capacidade do homem terrestre é excessivamente reduzida. É Emmanuel que diz isso para a gente. A capacidade do homem terrestre é excessivamente reduzida em face dos elevados poderes da personalidade espiritual, independente dos laços de matéria. Então, toda a expressão da inteligência, toda a expressão da nossa capacidade criativa, essa expressão, ela ainda é reduzida, ela não é o máximo, ela é o mínimo. É interessante perceber que existem estudos que dizem que apresentam que os gênios, né, aqueles que nós consideramos como gênios, né, geniais, Einstein, né, Beethoven e tantos outros gênios que tem por aí, eles não utilizavam 10% da sua capacidade de produtiva, né, mental, 10% da sua capacidade. Então, ainda é muito reduzido. E mesmo que nesse reduzido nós possamos nos destacar por a nossa habilidade, é preciso nós nos lembrarmos que essas habilidades elas foram desenvolvidas ao longo das nossas muitas experiências. Nos diz Emmanuel também que os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências em várias vidas do espírito no plano material. Que a inteligência, ou uma inteligência profunda, significa o imenso acervo de lutas planetárias. Então, o que nós temos hoje, o que nós conhecemos como expressão da inteligência, como habilidades, na verdade, é resultado daquilo que nós somos capazes de acessar, porque é fruto de trabalho, é fruto de experiência, é fruto das diversas encarnações. Não é privilégio, não é porque somos especiais e fomos escolhidos por Deus para termos aquelas características. É porque nós a desenvolvemos. E à medida que tomamos consciência disso, mais vamos percebendo ou deveríamos desenvolver a humildade. Significa que, por maior que seja a expressão das minhas habilidades, ela é também a representação daquilo que eu fui capaz de absorver, daquilo que eu fui capaz de reter e conquistar. Então, ela é fruto daquilo que eu vivenciei. O que nós conhecemos não é tudo, é só uma parte. Nós expressamos só aquilo que nós conseguimos reter e que nesta encarnação nos colocará em condições de nos instrumentalizarmos, nos desenvolvermos para que um dia, para que algum momento, ao longo da nossa vida espiritual, nós sejamos espíritos perfeitos, desenvolvidos. E aí, a gente vai tomando a consciência que o homem comum, e quando a gente fala o homem comum, a gente está falando de todos, nós, seres encarnados nesse momento, seres ligados a esse planeta, nós somos uma representação parcial do homem transcendente. E aí a gente lembra de Jesus, guia e modelo da humanidade. Por isso, né, sabemos que Jesus já alcançou a perfeição. Jesus tem todas as suas habilidades desenvolvidas. Nós precisamos nos espelhar no Mestre. Nós precisamos mergulhar na sua mensagem para que possamos entender, compreender e nos desenvolvermos. Nós ainda estamos, né,
muito arraigados àquilo que os nossos sentidos são capazes de captar. Sabe por quê? Porque o cérebro humano, e não sou eu que digo, é novamente Emmanuel que diz isso, o cérebro humano é um aparelho frágil e deficiente. E aí eu lembrei do momento do sono, né? Nós sabemos que durante o sono nós temos uma liberdade relativa, né? Enquanto espíritos que somos, o corpo precisa do descanso físico, mas nós, a partir daí, ganhamos uma liberdade. Então, no momento do sono, nós sabemos que podemos encontrar os nossos mentores espirituais, que podemos desenvolver algumas tarefas, que podemos encontrar, né, amigos, os nossos entes queridos que estão no mundo espiritual, que podemos encontrar os nossos entes queridos encarnados também. Ou seja, existe várias possibilidades de ação nesse momento em que nós ganhamos um pouco de liberdade. Estamos ainda presos ao corpo, mas estamos um pouco mais livres. E o que acontece? Quando nós despertamos, ou seja, né, quando nós acordamos, muitas das vezes nós não trazemos os registros completos dessas experiências que nós vivenciamos enquanto estávamos mais livre do corpo. Né? Alguns de nós dizem que sonhamos, a gente tem a sensação de que sonhamos, mas esses sonhos às vezes ficam confusos, algumas partes das experiências ficam claras, mas toda a experiência não ficam, e não ficam por quê? Porque, efetivamente, no momento de liberdade, né, no momento do sono, é uma experiência do espírito. O cérebro tem dificuldade de decodificar essa experiência. Por isso que às vezes não lembramos, por isso que às vezes temos algumas imagens apenas, ficam às vezes confusos. É uma experiência do espírito, é isso. O cérebro humano é muito frágil ainda. Ele ainda não nos coloca em condições de utilizarmos o máximo da potência da alma, que nós o somos, né? Assim sendo, consciente disso, é que nós precisamos, né, ter a consciência de sermos humildes diante dos potenciais e das habilidades que desenvolvemos. Reconhecer que não sabemos tudo e que resta muito a aprimorar, a desenvolver. E é justamente por isso que a gente se encontra no planeta Terra. Não é isso? Bom, dissemos, né, e já estudamos, que o objetivo da encarnação é fazer com que nós nos tornemos perfeitos. E para isso, nós também sabemos que iremos passar, né, por suportar as vicissitudes da existência corporal, ou seja, passar pelas situações que irão favorecer o desenvolvimento da nossa perfeição. Sabemos também que temos o livre-arbítrio, então fazemos escolhas equivocadas, por desconhecimento ou não, mas fazemos escolhas acertadas também. Então, sabemos que nesta atual encarnação, em função do que já vivenciamos anteriormente, em função das necessidades que temos, que necessidades são essas? Necessidade do desenvolvimento das virtudes, necessidade do alinhamento às leis divinas, às leis de Deus. Porque, na verdade, quando falamos em alcançar a perfeição, é porque chegará um momento que nós estaremos totalmente alinhados a Deus, às leis divinas. Né? Teremos condições de dizer que nós e o Pai somos únicos, somos um. Jesus já tem condições de dizer isso, nós ainda não. E aí nós ficamos pensando, então, que neste processo, além do objetivo de nos tornarmos perfeitos, há o objetivo de nós nos desenvolvermos. Também está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: a encarnação tem também outro objetivo, que é de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação.
E aí precisamos lembrar que nós somos co-criadores. Nós temos responsabilidade com a evolução do meio, nós temos responsabilidade social, nós temos responsabilidade coletiva. Então, somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento, mas também somos responsáveis pelo desenvolvimento do nosso planeta, responsáveis pelo desenvolvimento daqueles que estão à nossa volta. E aí, por que estamos falando isso? Que é justamente como co-criadores que nós vamos começando a perceber qual é a missão do homem inteligente na Terra, né? E aí os espíritos, ou melhor, o espírito Ferdinando, que assina a mensagem do Evangelho, ele diz para a gente o seguinte: se Deus, em seus desígnios, nos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a sua inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver. Por essa razão, que podeis desenvolver por essa razão as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Olha só. Então, vamos compreendendo que neste processo de percebermos qual é a missão do homem inteligente na Terra, nós temos como missão colocar a nossa inteligência, ou seja, as nossas habilidades, a serviço de favorecer, né, que aqueles que estão atrasados, né, favorecer que todos nós caminhemos. Aqueles que estão paralisados, caminhem, desenvolvermos mesmo. Por quê? Porque essa inteligência, ela está a serviço da condução de cada ser a Deus. E aí, é interessante nós percebermos isso. Porque, num primeiro momento, nós podemos pensar que quando Ferdinando fala da inteligência, ele está falando apenas da inteligência sobre o ponto de vista da intelectualidade. E é importante, sim, desenvolvermos a inteligência sobre o ponto de vista da intelectualidade. Então, é importante estudar, é importante ler, é importante conversar, é importante trocar ideias, desenvolver essa capacidade de trocar, de pensar, raciocinar, usar a razão. É importante, sem sombra de dúvidas. Mas, somado a isso, é pensar que esta razão, ela tem como objetivo desenvolver o sentimento. Desenvolver o sentimento. Porque o que nos vai conduzir a Deus, que vai fazer com que nos aproximemos de Deus, e é interessante que estar diante de Deus, ver a Deus, também faz parte de uma das bem-aventuranças apresentadas por Jesus. Então, está, né, no roteiro, na recompensa ao espírito que se desenvolver, ver a Deus, estar diante de Deus. Então, a inteligência, ela está a serviço do homem para que possamos conduzir os espíritos a Deus. E isso é interessante porque, pensando, né, nesse momento difícil pelo qual nós estamos passando, onde tivemos que nos reinventar, nos tornarmos mais criativos, e que essa criatividade ela surgiu justamente para que a gente possa manter a nossa sanidade mental. Desculpe falar o tempo inteiro de saúde mental, e nem é a minha área de atuação, mas eu estou falando por quê? Porque mais do que nunca precisamos de Jesus. Mais do que nunca precisamos nos aproximar de Deus. E vimos, por exemplo, as casas espíritas se reinventarem. Estar hoje, né, fazendo uma palestra remota é uma novidade que até um tempo atrás, antes até de vivenciarmos essa pandemia, talvez algumas instituições espíritas tivessem resistência.
tivessem resistência às redes sociais. E, no entanto, nós compreendemos, né, ou estamos vivenciando, aprendendo que as redes sociais, que a internet, que a tecnologia, ela está a serviço do homem para que ele possa se comunicar. E, neste momento, ela está a serviço também para que a gente possa se alimentar um dos outros. Porque é através das redes sociais que nós estamos estabelecendo muito dos laços que a maioria das casas espíritas estão desenvolvendo as suas atividades. A maioria, né, dos trabalhadores estão desenvolvendo esse acolhimento, esse estar juntos, pensando sobre o ponto de vista das casas espíritas e de algumas instituições religiosas. É a tecnologia a serviço da qualidade de vida do homem, a serviço do lenitivo, né, do alívio à dor. Porque, sim, nos tem trazido alívio. Em momentos, né, como esse que estamos passando, que nos chegam tantas notícias difíceis, é importante, né? Nós temos esses objetos, né, de poder assistir uma live, escutar uma música, de escutar uma música do Alan Filho, que nos deixa tão num estado de êxtase, né, de paz, de tranquilidade, que faz com que voltemos ao eixo. Olha, é a inteligência a serviço da humanidade. Estamos tão ansiosos por soluções como as vacinas, como possibilidades de cura nesse momento. Então, é a inteligência desses homens dedicados a serviço do bem-estar. Né, as redes que existem de solidariedade, que a tecnologia permitiu que participássemos, né, toda a ciência, médico e todas as instituições que estão trabalhando pelo bem-estar da sociedade. É a ciência a serviço do bem-estar da sociedade. É isso. Então, nós vamos entendendo, na verdade, que quando falamos de inteligência, quando falamos de sabedoria, nós precisamos pensar que essa inteligência, ela está a serviço do desenvolvimento do sentimento. Qualidade de vida, mas, acima de tudo, engrandecimento do espírito. E é interessante nós pensarmos, né, que, sim, existem espíritos que reencarnam com tarefas de inteligência com proveito real da coletividade. Existem, que terão destaques, né? Einstein, os cientistas que aí estão agora, que nós não somos capazes nem de nomear, mas que estão totalmente dedicados. E tantos outros, né? Músicos e tudo mais, que estão tão dedicados. A arte nunca produziu, nunca foi tão, não sei nem se a palavra é produzir, mas nunca foi tão necessário a arte na nossa vida. Participar de lives, de músicas, e eu não estou falando só espírita, não. O quanto é importante nós acessarmos, né, os vídeos dos teatros. Então, são as habilidades a serviço do bem-estar da humanidade. Mas nós, homens comuns, nós também temos habilidade. Nós também temos a responsabilidade de desenvolver a solidariedade, a fraternidade, a humildade. Nós também temos a responsabilidade de nos alinharmos à lei de justiça, amor e caridade. Nós também temos a responsabilidade de buscar relações fraternas. Nós também temos a responsabilidade de nos colocarmos sempre a serviço do bem. Porque quando o espírito Ferdinando fala do homem inteligente na Terra, ele está falando de todos nós. Todos nós temos habilidades que podemos colocar a serviço do bem. Todos nós temos habilidades que podemos colocar a serviço do bem. E, a partir daí, a gente desenvolve as duas asas apresentadas por Emmanuel, o sentimento e a sabedoria. Claro que é pelo estudo, né? Como já foi dito anteriormente, lendo, ouvindo, conversando, participando de trabalho edificante em benefício de todo. Emmanuel diz que a fórmula mais elevada e mais bela para desenvolver a inteligência é o esforço próprio, dentro da humildade e do amor.
Os livros ensinam, mas só o esforço próprio aperfeiçoa a alma para a grande e abençoada compreensão. Essa é uma palavra de Emmanuel que está no livro O Consolador. E aí nós lembramos, né? Aí eu fui lá, lembrei, pensando em desenvolver sabedoria e sentimento, porque essa é a missão do homem inteligente na Terra, eu lembrei do Espírito de Verdade, quando ele diz: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Só que tem um problema, né? O grande erro, né, talvez seja, talvez não, o grande erro da humanidade, né, das criaturas humanas, é que em algum dado momento nós valorizamos exageradamente o desenvolvimento da inteligência intelectual, dos valores intelectivos. E nós desprezamos os valores do coração. E é preciso nos lembrarmos que a inteligência ela é rica de méritos para o futuro, mas sobre a condição de ser bem empregada. E para que a gente possa empregar, é preciso lembrar que somos auxiliados sempre. Até a expressão daquilo que nós sabemos que é conquista, né, da nossa vida enquanto espírito que somos, é uma conquista auxiliada. Temos amigos espirituais a nos intuir. Temos amigos espirituais a nos influenciar para que a gente possa melhor expressar a nossa inteligência. E se nós estivermos atentos a isso, nós estaríamos ajudando a cada um desses amigos espirituais que estão preocupados, que estão fomentando, que estão trabalhando em prol do desenvolvimento da humanidade, fazendo com que a humanidade avance. Isso significa que conta ao homem com o plano espiritual para o desenvolvimento da sua inteligência. Mais um motivo para nos lembrarmos da necessidade de desenvolvermos a humildade. Lembrarmos quem somos, seres espirituais. Lembrarmos por que estamos aqui. Objetivo, desenvolver a perfeição. Lembrar que estamos em um processo de educação. Lembrarmos que estamos no processo de busca e desenvolvimento da felicidade. Felicidade é essa que no estágio evolutivo em que estamos, ainda precisa da dor. Porque, na maioria das vezes, só compreendemos um estado de felicidade ou a experiência da felicidade, um estado de feliz após a dor. É o doente que conquista a cura e se sente feliz. É o preso que conquista a liberdade e se sente feliz. É o trabalhador que alcança o momento de descanso e se sente feliz. Então, ainda precisamos da irmã dor, para que a gente possa despertar e avançar. Mas é preciso lembrar que nessa conquista de felicidade, de desenvolvimento da inteligência, que nós estamos em um processo educativo. Processo educativo que vai dizer para a gente que a conquista da felicidade é fruto de lutas, é fruto de uma série de conquistas, é obra de educação. E é por isso, né, que neste processo nos aproximamos de Deus, com os nossos pensamentos, com as nossas orações, pedindo, né, auxílio aos amigos espirituais para que a gente possa sintonizá-los. Parece contraditório, mas precisamos desse auxílio. É por isso que precisamos nos aproximar cada vez mais de Deus, para que não possamos cair na tentação de darmos vozes aos nossos sabotadores, porque nós nos sabotamos. Nós não nos reconhecemos como seres espirituais. Nós ainda acreditamos que vamos atender às necessidades, aos anseios da alma com os sentidos, com o corpo. Por isso nos equivocamos. Mas é necessário lembrar que não estamos sós. E que temos habilidades, que temos possibilidades,
E à medida que colocamos as nossas habilidades, as nossas possibilidades, a nossa inteligência em favor do bem, em favor do coletivo, nós crescemos. Então, né? É coisa beça, é muita coisa para a gente pensar. Mas, nossa, como é bom saber que nós temos esses instrumentos em nossas mãos. Como é bom ter a doutrina espírita e a orientação dos amigos espirituais norteando o nosso caminhar, tornando-o mais seguro, nos chamando a atenção. Como é bom. Temos muito que agradecer. Sei que muitos de nós, né, estamos chorando, sei que muitos de nós estamos com dificuldade de percebermos Deus, mas Deus ainda e sempre estará conosco. É possível, neste momento em que é noite, perceber a presença do sol. Se nós buscarmos, nós vamos olhar para o céu, vamos ver a lua, vamos ver as estrelas. Nós só conseguimos perceber a presença desses astros amigos porque o sol continua cumprindo a sua missão de iluminar. Porque a lua nada mais que faz do que refletir essa luz no nosso caminhar. Ou seja, as trevas, elas não são reais. O que acontece é que algumas vezes nós nos apagamos por não percebermos que nós somos luz. Então, nesta noite em especial em que nos reunimos, vamos agradecer. Agradeço mais uma vez a oportunidade que o 28º Seu me deu, né, me proporcionou de estar falando de Jesus, de estar estudando Jesus, porque não se engane, em primeiro lugar, nós ganhamos, porque para preparar um estudo, nós estudamos, nos debruçamos sobre os livros, então nós ganhamos, refletimos. Então, é uma grande oportunidade. Gratidão, minha gratidão e 28º Seu. E que agora possamos, né, encerrar o nosso trabalho. Eu espero que nós estejamos um pouco mais animados e agradecendo. Então, vamos orar. Neste momento de hora, Senhor, mais uma vez nos unimos, agradecendo a Ti a oportunidade de estarmos juntos. Agradecendo, Senhor, o fato de já o conhecermos, de conhecermos Jesus, de termos certeza de que na nossa jornada nós não estamos sós. Agradecemos, Senhor, o Seu Evangelho, esse instrumento que nos garante a segurança no nosso caminhar. Agradecemos, Senhor, as orientações dos amigos espirituais e a certeza de que nós temos possibilidade de trabalharmos em prol do nosso crescimento e do crescimento daqueles que estão à nossa volta. E que o bem, o bem, nossa, nos alimentará e nos guiará nessa jornada que fará com que um dia estejamos próximos de Ti. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Boa noite a todos. Muito obrigada por compartilhar este momento comigo.